gente, vocês estão achando que não, mas eu tô. E aí, eu falei, eu preciso me desenvolver, eu vou ter que fazer. Fui pensando nisso, que eu quero falar um pouco para vocês de desmistificar o que é liderança. Primeiro lugar, gente, isso é o que todo mundo pensa que é uma líder, né? Que uma líder é uma mulher maravilha. Inclusive, gente, eu ia adorar ter esse braço aqui. Eu mandei essa foto pro meu personal e falei, foco na meta, não tô nem conseguindo abrir, porque tá tudo dolorido, gente, falar pra vocês, me arrependi até. Mas vamos focar lá. E aí, gente, eu pensei, cara, eu preciso ser assim. Mas líder de verdade, gente, é esse aqui, ó. Isso aqui é o que um líder faz na doTERRA. Um líder, ele compartilha. É isso que você tem que pensar. Você não precisa ser a Mulher Maravilha nem o Super-Homem. Você precisa compartilhar. E aí vamos lá. Isso é o que as pessoas pensam que um líder faz, né? Vocês pensam que o líder fica aqui falando na plateia. Foi o que eu pensei naquele evento. Certeza, gente, é isso que eu preciso fazer. Mas, na verdade, um líder dentro da doTERRA faz isso. Ele compartilha. Ele pinga óleo, como diz a minha amiga Ana Paula Veloso, gota na mão. É exatamente isso que um líder faz. Então, se tem alguém aqui no palco, pensando assim, no palco não, desculpa, aqui na plateia, pensando assim, ai, isso não é pra mim, relaxa, é pra você sim. Sabe por quê? Me contaram o grande segredo desse negócio. Ser duplicável. Eu não preciso ser boa, eu preciso ser duplicável. Até eu vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado para não ser bons demais. O que eu mais vejo que atrapalha o crescimento, e ontem o Matt Hall falou sobre isso, e muitas vezes eu pequei nisso, foi me tornar bom. O melhor elogio que você pode receber quando você está fazendo uma apresentação, uma classe, é a pessoa pensar assim, nossa, é tão simples assim. Se a pessoa achar você até ruim, ela vai querer fazer esse negócio com certeza. Ontem foi falado sobre confiança. Você precisa passar confiança. Confiança vai se falar assim, contando histórias, fazendo isso, não sendo muito, né, o palco. Você vai ter o seu momento, e o seu momento vai chegar. E aí vai ser no palco. Mas no dia a dia, sejam simples, sejam duplicáveis. E quando eu aprendi isso, eu falei, opa, isso eu consigo fazer. E foi assim, gente, que eu cheguei na doTERRA e comecei a crescer. E aí me falaram assim, ok, a gente vai falar então agora sobre mentoria. A gente vai falar sobre como formar leads e silvers. Beleza, então eu vou contar para vocês o que eu fiz. Eu sou, como falei, duplicação. Eu vou ser simples, eu vou ser duplicável. Como que eu vou fazer isso? Usando os materiais da doTERRA. Eu tenho líderes que brincam que quando elas imaginam eu fazendo uma apresentação, uma classe, ou me convidam, eu chego lá com o material da doTERRA, né, as soluções naturais, ou os olhos para casa, e eu começo a ler. Vocês viram ontem o Matt Hall falando que a Natalie fez isso? Pois é, eu faço exatamente assim. Eu conto a minha história, porque eu entrei na doTERRA, começo a falar o que os olhos fizeram para minha vida, tiro o papelzinho lá, o folhetinho, e eu começo a ler. Exatamente assim. Quando eu quero fazer o Construa, uma apresentação de negócio, eu trago o Construa. De novo, eu uso sempre os materiais. Então, o segredo para você ter uma grande organização, chegar ao nível de presidenciais e, principalmente, formar líderes. Porque se você for muito bom, você pode chegar em grandes níveis. Mas talvez você vai ter muita dificuldade de formar líderes. Então, você vai formar sendo duplicável. Vamos lá. Eu tenho que falar sobre formar elites, né? Primeira dica que eu vou dar para vocês. O meu tema é sobre mentoria, agora eu vou gerar uma polêmica. Não se formam elites fazendo mentoria. Você forma elite indo à ação com ele. Essa é a sua primeira regra. Então vamos lá.
você precisa para fazer um elite que ele seja produto do produto. Vocês concordam comigo? Sim. Qual que é a crença do elite? Para quem já assistiu aquele treinamento de crenças maravilhoso do nosso material da doTERRA, a crença do elite é produto. E o que é o elite? É o consultor que está tão animado com o resultado que ele teve com o produto que ele sai falando para absolutamente todo mundo. E aí você vai sentar com ele e não é uma mentoria. Você vai sentar com ele e vai fazer a lista de convite com eles. Você vai fazer os convites com ele. Porque o pessoal hoje em dia cadastra e acha que a pessoa vai fazer isso sozinha. Não, você tem que ajudar a pessoa a fazer lista. E aí você vai começar a marcar as classes com ele. Ontem o Matt ainda falou das classes, né? 4 classes. É exatamente isso que você vai fazer. Essa é a mentoria que você precisa fazer com a Elite. Você vai passar visão de negócio, reforçar com ele e fazer essa primeira fase toda com ele. E aí você forma um Elite. É assim que se forma Elite. Cuidado, não fique sentado na sua casa marcando reuniões de mentoria e achando que é assim que você vai formar um Elite, gente. Agora a gente ainda vai ter a escola de Elites, né, dentro do programa Legacy. Então, mais uma oportunidade. Mas, de novo, ação. Os meus primeiros meses na doTERRA, nos meus primeiros anos, foi assim que eu construí o meu negócio. De verdade. A gente, na verdade, nem sabia muito como fazer, mas a gente fazia o quê? Esses materiais. E aí você virou Elite. Ok. Para pensar. Você virou Elite e agora você quer se formar a Silver. O que você precisa fazer? Duplicar isso. Você precisa formar 3 novos Elites no seu negócio. E aí você vai virar Silver. De novo, duplicação. Beleza, então eu sou um Elite. Eu vou pegar esse material training e vou começar a pensar. Maravilha, quem são os meus possíveis parceiros de negócio? Quem são eles? E neles, de novo, eu vou continuar. E fazer a minha duplicação e fazer o quê? Classe. Vou marcar com eles para fazer a lista, tudo aquilo que nós falamos ali que você vai formar. Você vai formar agora os Elites. E qual é a crença do Silver? Vocês sabem qual é a crença do Silver? É em você. Você precisa acreditar em você mesmo. Então quem está aí sentado e pensa, gente, o que eu preciso fazer? Vai para ação. Começa a fazer, começa a ter os seus pequenos resultados que você vai começar a duplicar isso. E o material é treine. Você ainda tem o Clube Silver, gente, eu acho que o Clube Silver é algo fantástico. Eu já participei com alguns líderes ali, vendo como funciona e é exatamente essa mentoria que você precisa estar. E o outro, a crença em si. E aí você formou o seu Silver, gente. Tudo na base da duplicação. Aí sim a gente começa a pensar em mentorias e tudo mais. Mas até aqui é ação e duplicação. Essa é a grande palavra para você formar aí o seu diamante. Porque você já parou para pensar? Vamos lá. Eu sou Elite, aprendi a ser Elite. Para eu ser um Silver, eu preciso formar 3 Elites. E para eu ser um diamante, eu preciso formar 12 Elites na base da duplicação. E aí você vai ter aqui a grande sacada. Você tem que entender que, como eu falei aqui, esse negócio não é sobre você ser o bom. É sobre você formar pessoas boas, você ser duplicável. Você não é a mensagem é a doTERRA. A mensagem são os óleos essenciais. Você é apenas o mensageiro. E eu quero trazer para vocês aqui, gente, um vídeo que eu acho que vai ajudar muito a vocês entenderem isso. Isso é legal. É um vídeo sobre liderança. Vamos lá. Cara, que Claro que ia dar no meu, né?